Olá pessoal, tudo bem? Esse é oficialmente o primeiro vídeo aí do canal, é, que eu vou estar fazendo aí sobre eletrônica, né? Sobre meus serviços também e alguns projetos. E hoje, para começar, né, para inaugurar, nós temos aqui uma fonte ATX que chegou para mim aqui com um defeito que é um pouco difícil de estar encontrando, né? Um defeito estranho. Ela chegou ligando. Você botava aqui no teste, ela toda fechadinha, ligava, acendia todas as luzes, funcionava normal. Media as voltagens principais, os 12 e os 5. O 12 estava dando um pouquinho baixo, mas o 5 estava dando perfeito, o 3 estava dando perfeito. E o problema mesmo era que o VSB, o 5 volts VSB, estava alterado, estava dando 6,5 volts. Aí logo de cara, né, eu fiquei, poxa, coisa estranha, né? A fonte liga, o CI deveria, na minha cabeça, né? Eu pensando que o CI deveria não ter deixado, né? O sinal do Power Good subiu, né? O CI não deveria ter deixado a fonte ligar, porque tem uma voltagem que estaria fora do parâmetro. Mas aí percebendo, deixa eu passar aqui pro esquemático. Primeiro fazer um teste prático aqui, né? Eu vou falar depois sobre o que aconteceu. Aqui tá tudo esquematizado já. Vamos ligar aqui na tomada. Eu gosto de trabalhar com ela fora. Deu um certo trabalho. Essas placas são bem vagabundas mesmo, viu? Aí liguei, vamos ver aqui, encostar aqui no 5 volts, pronto. Eita, tá muito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Retorno girou, todas as luzes acenderam. E esse aí tá monitorando, o multímetro aí tá monitorando 5 volts VSB. Tá dando 5 volts aí, bem aproximado agora. Antes tava dando 6,5. E E foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, né? Eu fui logo em cima de todos os semicondutores, capacitores estufados. Ele realmente tinha um capacitor estufado, mas era lá no secundário, na saída. E eu, olhando o circuito do VSB mesmo, do standby, não tinha nada muito alterado visualmente, não. Aí eu saí levantando os componentes, testando um por um, dessa ordem, né? Testando primeiro os semicondutores. Vou desligar aqui para estar virando a placa. E daí essa placa deu certo trabalho que primeiro a gente percebeu aí que se tratava de uma placa que tinha muitas soldas frias. Toda praticamente foi ressoldada. E ainda tem solda fria, mas ela já tá ligando, né? Mas eu percebi que ainda tem solda fria. Que eu vou estar soldando aí depois para finalizar e botar lá na caixinha para colocar lá em uso novamente. Mas o circuito do primário eu chequei todinho. Primeiro eu já sabia que tinha já, o funcionamento do circuito, de todo o circuito a princípio estava ok, né? O circuito, o CIPWM a princípio estava ok porque a fonte estava ligando e todos os sinais estavam presentes e os sinais principais estavam nas voltagens certas. É só o 5 volts USB que não estava. Aí olhando na internet, deixa eu passar aqui para a internet agora, os datasheets, né? Eu peguei aqui o datasheet, era esse integrado. Olhando ele direitinho, você percebe que ele é alimentado direto do USB e ele meio que não regula o VSB. Ele regula o resto. O USB ele regula porque ele tem aqui esses sinais aqui de VREF e esse aqui, o FB1, que são justamente aquele diodo regular, né, o regulador de voltagem, o 431, que é muito utilizado nessa parte dos 5 volts para manter estabilizada a voltagem na saída, né? Aí para minimizar o número de componentes na placa, esse PWM aqui ele inclui duas unidades dessa nesses pinos aqui, ó. Aqui é uma unidade, aqui é outra unidade. E essa aqui parece que monitora 12 volts. Monitora 12 volts. Que, que tá, né, um pouco adulterado, mas tá dentro do padrão. Tá dando, se eu não me engano, na última medição que deu 11,89. Então, 10% aí de. Tá meio que no limite, mas tá dentro dos 10%, né? E de tolerância. E os 12 volts não são tão críticos, né? As voltagens que são mais críticas é o 3,3 volts e os 5 volts também. E o VSB principalmente, porque o VSB é usado para alimentar o USB às vezes. Então 5 volts tem que ser preciso, os dois. Eles podem diferir um pouco, mas tem que ser preciso. Mas enfim, olhando aqui, aí eu percebi que fiz logo o teste, né?
de medir as voltagens aqui em cima, tinha que ter uma referência de 2.5 volts, estava presente, mas um pouco adulterado, estava dando 2.4 volts. Daí tem os resistores de precisão ao redor, e também fui procurar o esquema, né? Vamos aqui pro esquema. Vamos pro esquema. Aqui o esquema da fonte, né? Não sei se é exatamente essa fonte, porque eu fui comparando pelo integrado, né? Pelo PWM. E aí eu fui comparando e cheguei que essa aqui parecia ser uma mais parecida. E tinha, pelo menos o design do VSB é muito parecido. Acho que assim tá bom. Vamos descer aqui. Aqui a gente tem o, né, primário. Eu medi, né, um importantíssimo teste que eu ignorei por muito tempo, mas é sempre muito bom e muito importante medir a tensão aqui nos capacitores retificadores do primário, né? E dessa fonte primária que tem que dar um. Juntos os dois tem que medir uma voltagem perto de 300 volts. Isso aí é uma. E eles têm que estar com mais ou menos com a queda de tensão parecida entre si. Isso aí é uma coisa que eu ignorei muito para fazer e é importantíssimo. Mas essa fonte tava, tudo que eu medi tava bom. Era quanto mais eu media, todos os semicondutores que eu medi estavam bons, os capacitores pareciam bons, a não ser um capacitor que eu troquei logo no início antes de começar a testar, estava no secundário. Mas mesmo assim, antes de fazer isso, a fonte, como eu falei, já ligava e já dava as tensões. Aqui é a partir dos chaveadores, dos drivers, no caso dos chaveadores. Certo, aqui é o VSB. Aqui é a entrada do VSB. A entrada, ele usa esse mesmo transistor aqui, ó, de chaveamento. Eu não entendi esse negócio aqui. Não tem nada lá. Tem realmente mais ou menos essa estrutura aqui, mas esse TDA aqui, tanto que ele tá meio fantasma aqui, eu não sei o que é. Não sei o que é, procurei na internet, parece que não existe PDF disso, não existe datasheet disso. Embora o nome seja bem sugestivo, né, TDA. Testei aqui o isolador óptico, sem testando tudo, capacitor, tudo com aparência boa, alguns eu tirei medindo o capacímetro, então todos estavam bons, aí eu parei de testar, né, a não ser o que estava estufado, e o que estava estufado estava dando um valor muito próximo de bom ainda, por isso que ele estava ligando. Mas aí eu cheguei aqui e pensei o seguinte, bom, se o 5 volts está adulterado, esse aqui é o 5 volts VSB, era aqui, que nessa parte aqui eu estava tendo 6 volts, aqui era para ter 5 volts. Então olhando aqui o circuito, não tem muito o que está acontecendo. O que acontece aqui, ó, o chaveamento acontecia porque tinha saída, né? A gente tinha tensão na saída, embora alterada, a gente tinha tensão nessa saída. Então esse chaveamento todo aqui estava acontecendo. Mesmo assim, as pessoas que eu medi estavam bons. Eu medi o isolador óptico, estava bom. Para fazer o teste do isolador óptico é recomendado. Recomendado não, né? É necessário 2 multímetros. Eu usei mistura de um analógico com. A mistura que eu quero dizer, um multímetro analógico e um digital que eu tinha aqui. Deu para fazer o teste perfeitamente. Já fui eliminando. Os testes, quando você faz o teste assim na fonte, é essencial que você tenha muita segurança de como executar os testes de componentes, porque é ele que vai permitir você avançar no diagnóstico. Porque você vai ficar com dúvida se o componente está bom ou ruim, e aí você não tem como agir. Então você tem que sempre testar de uma maneira que tire toda dúvida. E em caso de dúvida, né, uma coisa que a galera tem um pouco de preguiça é remover o componente da placa. Não tem teste melhor que esse. Você remove ele da placa e você descobre. Muitos testes dá para fazer com ele na placa. Por exemplo, o isolador óptico é um deles. É um deles que é um componente que geralmente dá para testar na placa, alguns resistores também. Mas para confirmação, efeito de confirmação, e no caso dessa fonte, tudo que eu media na placa parecia estar bom, parecia estar ok. Retirei e a maioria das coisas parecia estar bem. Mas aí analisando o efeito, o que poderia estar aqui? Esses capacitores estavam bons, primeira coisa que eu chequei. Esse resistor aqui eu também medi, estava bom. O indutor estava com continuidade, estava com saída de tensão, então não tinha por que duvidar dele. O diodo tocou ok sem fuga. O isolador óptico já estava ok. E aí chegou no momento que só tinha esse circuito aqui para testar. Porque aqui já é o PWM, aqui já é o CI está funcionando em si, porque as outras tensões estavam aparecendo, o PSON estava aparecendo, até o Power Good estava aparecendo. Né? É característico de algumas fontes que esse Power Good seja um volume um pouquinho mais baixo, né? Assim, a gente aprende que é para ser por 5 volts Power Good, mas na prática é 3.6, 3.7 e a placa mãe aceita, liga. Parece-me que não existe essa necessidade de ser 5 volts mesmo, assim, uma coisa definida. Mas assim, a gente aprende que é para ser 5 volts. Se eu não me engano, não existe essa necessidade mesmo.
Na prática a gente vê que não existe, porque várias fontes que chegam aqui comigo, né, na minha vida aqui de consertar, tem esse valor do Power Good muito baixo e no princípio eu achava que tinha um defeito, ficava procurando. E até o momento que comecei a comprar fonte nova, eu medi pra ver que já nova ela já tinha desse jeito. Então foi quando eu relaxei. Que é um negócio que até o pessoal não menciona muito na internet, mas é isso aí. O Power Good é valor pouco baixo às vezes. Bom, mas olhando aqui não tem o que tá errado e tudo parecia funcionar. Eu medi as referências como eu falei do daqui. Você olhando no datasheet tem uma descrição desses pinos aí falava que tinha que ter uma tensão de referência aqui, né? De 2.5 volts. E aí eu media e tava dando muito próximo, tava dando 2.4 aqui, 2.4 aqui, aí eu pensei, pô, a única coisa que vamos olhar que esse sinal aqui de onde é que vem, né? Aí mais uma vez é o circuito que eu não tenho testado aqui, vem daqui. Como eu sabia que tinha isso que estava bom, aí eu comecei a testar. Aqui no circuito tem os valores diferentes, mas a disposição era essa. Aqui, se eu não me engano, era de 10 ohms, tava ok, medindo ok também. Esse resistor não me lembro o valor dele, mas esses dois aqui, que faz essa divisão de tensão aqui, ó, que é o ref, que é justamente os 2.5 volts. Isso aqui pegou 5 volts, né, divide mais ou menos na metade, só que você perceber a metade de cima parece ser um pouquinho, tem a queda de tensão maior do que a metade de baixo. Isso é para garantir talvez que ele fique abaixo de 2.5 volts. Essa metade de baixo aqui seja sempre um pouco abaixo de 2.5 volts. Talvez seja essa a intenção. Porque talvez seja previsto que o 5 volts seja um pouquinho mais alto. E a gente pega algumas fontes que o USB aqui tem 5.2 volts, 5 volts. Agora, depois da manutenção, ela deu 4.9, tá tudo ok. Mais uma vez, é 10% de variação. Então podia ter aí uma variação um pouco para cima, um pouco para baixo, que ia ser aceitável. Mas, no caso está sendo aceitável, já está ok. Mas aqui eu duvidei logo desses resistores, né? E esses dois aqui. E no meu circuito aqui ele era dois de precisão, geralmente esses são de precisão. Uma coisa que eu tenho notado também é que os resistores de precisão, geralmente, né, a gente está acostumado que os resistores são peças que dificilmente quebram, né? E quando quebram a gente vê no visual dele que ele está adulterado. Esse aqui estava com o visual um pouquinho adulterado. Ele estava inteiro, conduzia, o valor medindo na placa estava com o valor um pouco alto, mas como estava na placa a gente tinha que dar um desconto. E aí, mas geralmente o valor mais alto significa alguma coisa errada, porque circuitos em séries eles têm a tendência de baixar as resistências e não de aumentar. Então, séries não, as séries aumenta, desculpa. Os circuitos em paralelos, que é o caso de uma placa de circuito, geralmente tudo fica em paralelo com a componente que você está testando, quando não está em curto, né? Aí fica em paralelo, mas enfim, a tendência é abaixar. Quando você tem coisas em paralelo, a tendência é abaixar a resistência, então não aumentar. Aumentar já é uma pista que tem uma coisa errada ali. Então foi o que aconteceu. Eu desconfiei, levantei uma perna de cada componente, pude medir. Um deles, o de cima, se eu não me engano, estava dando correto. Não, o de baixo. O de baixo estava dando correto. Era no meu caso aqui um 4K7 de precisão. E o de cima era um 4K9 de precisão, que estava medindo 7K e tanto. Com ele na placa e ele fora na placa também estava medindo por aí. Então quer dizer, o teste da placa estava correto. E muitas vezes o teste da placa está correto, mas na dúvida o que realmente vai dar certeza é você testar o componente fora da placa. Eu falei, é muito importante ter certeza para você avançar. Daí eu fiquei desconfiado porque eu tô vendo que isso aí a gente aprende, né? Eu tava comentando que os resistores são peças bem estáveis, mas não os de precisão, velho. Os de precisão não. De precisão. Ele estava um pouco adulterado, as trilhas estavam no valor adulterado, né? Mas visualmente ele estava um pouco adulterado. Então a pista mesmo os resistores de precisão, desconfio daqueles que sejam visualmente adulterados. As trilhas pareciam estar meio onduladas, né? Meio distorcidas, assim, como se tivesse esquentado talvez muito e derretido, alterado o formato um pouco ali. Então as trilhas pareciam meio onduladas, meio erradas, pareciam meio tronchas mesmo. E isso quer dizer que foi confirmado aí com a medição que alguma coisa aconteceu e ele se alterou. E resistores de precisão tem essa coisa de estar se alterando. Então é para desconfiar. Aí eu desconfiei de peguei todos os outros resistores de precisão, eu levantei eles, comecei a testar. A maioria deu ok, mas aí encontrei mais um resistor que deu aberto.
que, se eu não me engano, olhando pelo valor, era um valor de 22K1. Eu acho que é esse mesmo aqui. Parecia estar nesse mesmo local, sim, da placa. Esse 22K1 do PS1 aí, que estava completamente aberto. E mesmo assim a fonte ligava. Ele não parece ser tão crítico, né? Porque ele só está aparentemente fazendo uma função de pull-up, né? É, levando aqui ao potencial, mantendo o potencial de VCC, do VCC aqui nesse pino. E quanto que o CI, quando precisar, né, ele abaixa aí para zero, né, através de algum transistor interno aí. No caso não, né? Isso é no caso de CIs normais. Esse aqui a gente abaixa para zero aqui, depois do resistor. Quando eu li até achei estranho quando eu falei isso, né? Porque não é normal, né? É assim, você tem que ter um resistor aqui para você poder permitir que o CI abaixasse, né? Como eu comentei. Então, meu comentário anterior estava errado, desculpem. Nós é que baixamos ele para zero porque é o sinal de PS1. Foi só uma relaxada que eu dei aqui e aí acabei falando uma coisa que é verdade em outros contextos, mas nesse contexto não é não. Tá ok? Aí bem, voltando à conversa, aí eu fui procurando na minha sucata, encontrei outro resistor de 4K9, soldei um outro resistor de 22 que eu tinha aqui. Dessa vez eu não tinha aliás, o da placa era 22K0. Aí eu soldei o de 22K1, é o que eu tinha aqui. Aí eu soldei, vi aqui no esquema que era ele mesmo. Provavelmente não ia fazer muita diferença, porque não é um lugar crítico de regulagem, é só, como eu te falei, um pull-up para manter o potencial ali desse pino, para a gente poder derrubar esse potencial através desse resistor. Quando a gente aterra o PS1, isso é feito no conector, no fio verde, a famosa ligação do fio verde com terra, que esses testezinhos eles já fazem quando a gente esses testezinhos azuis que tem os LEDzinhos, né? Eles não medem a voltagem, mas eles dão a indicação visual e eles internamente têm um resistor, né? Que liga o fio verde no terra para poder executar esses testes. Mas eu troquei, aí graças a Deus a fonte voltou ao normal. Assim, tô demorando bastante, que é o primeiro vídeo, tô testando aqui o processo, depois eu vou estar assistindo esse vídeo, corrigindo coisas. Mas isso aí, começamos as atividades, deu um certo trabalho para montar a estrutura, organizar as coisas, tinha muita coisa fora do lugar. Vamos voltar aqui para a bancada. Fazer mais o último teste, derradeiro. Vou só demonstrar o passo importante que eu ignorei, né? Ignoro mais não, né? Ignorei muito e permitia que eu ignorasse alguns erros, defeitos, né? Que é o teste do capacitor primário da fonte. Esse capacitor primário da fonte é importante você desconfiar dele sempre. É um teste que é básico, é necessário no fluxo do diagnóstico. Você tem que testar ele sempre. Então pronto, colocar em DC 1000 volts aqui. Prestar muita atenção porque é DC 1000 volts, alta voltagem, embora seja corrente contínua, tem e vai dar choque. Perigo de dar choque, né? Se você vacilar. Se eu não me engano, é daqui pra cá que nós. Porque num capacitor está aqui, nesses dois pinos, vamos medi-los. Eu acho que está invertido. Está invertido, parece-me. Está em 1000 volts ali. Estou aqui. Estou a 144. Ótimo, tá ok. Tá com a cara que tá bom. Vamos ver no outro. Um tá aqui, o outro provavelmente é esse aqui. Vamos inverter aqui. Parece que tem uma inversãozinha na polaridade, assim, na posição relativa da polaridade, né? Pronto, ó, 138, outro 140 parece um pouquinho, né? Eles estão um pouco diferentes entre si. A diferença aqui não é grande, o ideal é essa, que eles fiquem com um valor bem próximo. A soma deles, isso que é o principal, tem que dar em torno de 300 volts, então é daqui pra cá. Vamos botar aqui na polaridade certa, mas não tem perigo não. Aí 288, tá um pouco baixo, mas essa fonte aqui com os componentes meio fracos, meio safados, esse é o funcionamento dela. O normal é esse, que eles dividam a voltagem e somado de próximo de 300 volts, que é o resultado aí da retificação dessa ponte primária, da ponte de diodos do primário, dá esse resultado aí de ser retificada e elevar a tensão um pouquinho. E é isso aí, pessoal, eu vou terminar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desconfiar dos resistores de precisão, eles não são
tão duradouros quanto os outros resistores que nós estamos acostumados. Os outros resistores aguentam calor, idade. Os de precisão, eles são um problema. Eu testei tudo, só todos os semicondutores, todos os capacitores, embora até o estufado ele estava funcionando, se permitindo que a fonte funcionasse. O problema era resistores, e um morreu calado e o outro alterou-se no VSB. E ele é ligado direto no VSB, né? Eu esqueci se alterou. E aí foi fácil encontrar ele por causa disso. Ele era direto na linha do VSB. Geralmente os defeitos são assim. Bom, pessoal, é isso aí. Insistência. Eu demorei um pouquinho para consertar, então tô fazendo o vídeo aí para finalizar esse processo. Foi um processo de mais de um dia de diagnóstico. Mas é isso aí. O processo de aprendizagem também é importante. E eu queria agradecer. Se alguém tiver vendo esse vídeo aí, comente aí. Eu sei que não está ideal ainda, então, mas é só um teste inicial. Mas obrigado por tudo e pela paciência e até a próxima.